estão falando, olha, o governo não está dando conta da estiagem, vamos privatizar, a solução é privatizar. Eu vou ter que falar alguma coisa lá. É bom que eu estou me preparando aqui nesse debate para pensar o que eu falo lá em El Salvador, né? Mas essas receitas, né, que eu estou querendo ilustrar, é que elas sempre surgem em momentos de crise, né? Porque o Estado não deu conta, então vamos pensar em alterar, né? E não necessariamente vai resolver. Muitas vezes pode exacerbar os problemas. Muito bem, vou passar então as perguntas da plateia. A primeira, Firmino Martins Eliane, da Rocinha Sem Fronteira. Há 50 anos, moradores da Rocinha lutam por esgotamento sanitário. E o que foi feito até aqui foram os mutirões dos moradores. A esperança era o PAC 1, e nada foi feito. E agora o governo do Estado lançou o PAC 2, que tem o teleférico como prioridade, com um gasto previsto de 600 milhões. Assim, alega que por onde passarão as torres do teleférico, passarão também as redes de esgoto. O que fazer para que o esgotamento seja prioridade? Como é que ele chama? Firmino Martins Eliane. Cadê o Firmino? Ô Firmino, não sei se você conhece o trabalho que a ENSP fez, que avaliou o PAC na Rocinha, o Marcelo Firpo coordenou. Tá, eu, por acaso, participei de um debate sobre isso. E ele mostra muito claramente isso, né? Como que foi o PAC 2 já, né? Que ele avaliou? PAC 1? Tá. Como que o PAC 1 não foi capaz, né, de chegar aos resultados que pretendia, né? E quando você fala do teleférico, me remete a 2013, eu me lembro claramente de um cartaz que falava, foi no Alemão, né? Foi na Rocinha mesmo, né? Como é que... Não, falava, não queremos teleférico, queremos esgoto. Não sei se você que escreveu o cartaz. Você que escreveu o cartaz? Não? Porque isso virou a manchete nacional na área de saneamento. Então, é isso. Bom, eu acho que nós não devemos minimizar a complexidade de colocar esgoto em favela, não é a mesma coisa do que colocar nas áreas tradicionalmente urbanizadas, né? Muitos programas têm falhado, às vezes até pela incompreensão dessa complexidade, né? E muito dinheiro já foi investido tanto em esgoto, mas associado à urbanização das favelas. E eu acho que você tem toda a razão de ter a preocupação, né? Eu penso que tem que ter bons projetos, mas, sobretudo, participação dos envolvidos, né? Quem mora, né, nos assentamentos tem maior conhecimento das necessidades, de como deve se resolver, etc. Eu tenho muito receio dos projetos de gabinete, tecnicistas, que não enxergam as necessidades reais, né? Então, acho que quer dizer, o caminho que eu vejo é participação, transparência, comprometimento dos técnicos e do prestador de serviço em, dessa vez, né, fazer a coisa funcionar bem, né? Pergunta do Wilson Frota. Qual a previsão para a dramática realidade do esgotamento total da água potável existente na Terra? Segundo, o uso da dessalinização da água do mar poderia ajudar efetivamente, considerando essa perspectiva? Wilson, cadê o Wilson? Bom, essa é uma polêmica, né? Se a água está acabando, né? Bom, uma coisa interessante, os estudos falam que o mundo tem a mesma quantidade de água há 1 bilhão de anos, né? O que acontece é que ela muda de lugar, né? Às vezes ela é subterrânea, às vezes ela é chuva. E o que está acontecendo, de fato, acho que a gente deve ter cuidado para não generalizar, porque às vezes é um pouco localizado isso, né? Tem havido, em muitos lugares, menos oferta do que demanda, né? Mas a demanda para uso doméstico é a menor parcela da demanda, né? Falam em 7% da quantidade usada de água. A maior parte é para agricultura, indústria, etc, etc.
Então, eu não conheço nenhuma previsão de esgotamento. Alguns estudos têm mostrado agravamento da situação em algumas partes do mundo, né? Séria, principalmente por conta da mudança climática, que é outra questão também muito imprevisível, né? Tem cenários, né? O IPCC trabalha com cenários. Então, é uma preocupação, sim. Eu acho que isso remete para outros tipos de soluções, novos comportamentos em relação ao uso, etc., etc., principalmente na agricultura, né, que é muito perdulária em termos de uso da água. A questão da dessalinização, né, o que eu tenho observado e lido é que o custo tem caído, né, a tecnologia tem se tornado mais acessível e tal, mas ainda é uma solução muito mais cara e que gera externalidades, lodo, né? Tem um caso muito clássico que é Barcelona, né? Barcelona investiu porque tinha uma proposta de uma transposição de bacia. Barcelona é numa região muito seca, né? Na Espanha. Na Espanha é muito na seca. Espanha, mas principalmente o leste e o sul. Então, uma transposição. Aí houve uma contestação, não foi aprovada, que inclusive era um projeto do governo do franquista, aí partiram para dessalinizar, né? E, alguns anos depois, desativaram as usinas de dessalinização por vários problemas. Custo muito alto, problema de manutenção e tal. Então, pode ser que, num futuro não muito próximo, passe a ser uma alternativa viável. Eu acho que ainda não é. Larissa, o mundo possui apenas 2% de água doce e muitas das reservas, por exemplo, a do aquífero Guarani, aqui no Brasil, são compartilhadas entre países. Como está sendo o acesso à água dessas fontes compartilhadas? E a segunda pergunta pede a sua opinião sobre a transposição do São Francisco. Larissa não é muito minha amiga, não, né? Cadê ela? Quem que é Larissa? Ah. Bom, essa é uma questão complicada, Larissa, dos chamados recursos transfronteiriços, né? Tem muitos conflitos, né? O Guarani é um exemplo interessante, até positivo, né? Que tem havido uma certa capacidade de integração, de acordos, né? Mas tem muitos e muitos problemas entre países que estão a montante, países de jusante. O Oriente Médio é o grande exemplo, né, de um conflito que não se resolve, né? Não se resolve definitivamente. Então, essa é uma questão que vai, né, articulando com a pergunta anterior, cada vez mais os recursos hídricos com a escassez vão precisar ser compartilhados, né? E tem toda uma jurisprudência, um marco jurídico, né, internacional que regula isso, mas que passa principalmente pela capacidade de cooperação, de solidariedade e tal, né? Um dos países que eu visitei, Tajiquistão, na Ásia Central, né, tem um problema. Os dois países que eu visitei, de fato, têm problema de conflito transfronteiriço. O Tajiquistão está montante, está querendo fazer uma grande hidroelétrica, né, os países de jusante, Uzbequistão e tal, reclamam porque vai afetar. E Botsuana tem uma seca enorme no sul e tem países que têm rios grandes, né, que poderiam ceder a água e o acordo é dificílimo, né? Então é um problema sério e muito particular para cada realidade. Bom, a transposição, a gente conhece bem a polêmica que está por trás dela, né? Uma obra que não acaba, né? Recurso enorme investido. Eu sou do estado de montante, né? E não do que recebe, tá certo? Parece que tem uma lógica assim, quem cede a água é contra, quem recebe a água é a favor, né? Tem até uma aluna de doutorado nossa que está comparando a reação de Pernambuco, a imprensa, os acadêmicos, a sociedade civil e Bahia, né? Não, Minas, na verdade Minas. E parece que tem um recorte assim, meio regional. Mas é controvertida mesmo, né? Não necessariamente foi um acerto em relação a ela. Muito bem, vamos agora ao Fábio Tergolino. Há 3 anos, aproveitando a estreita relação de interesses políticos entre os governos municipal e estadual, o prefeito enviou à Câmara Municipal, prefeito do Rio,
Projeto de lei transferindo para uma autarquia que ainda não existia os serviços da SEDAI na zona oeste do Rio. O que o senhor pensa da terceirização feita pela Rio Águas para os ricos da Barra e os pobres de Bangu, Campo Grande e Santa Cruz? Eu teria dificuldade de responder por não ser da região, não acompanhar bem. Eu acompanho muito pela Ana Lúcia Brito. Eu sei que a Ana Lúcia Brito é uma estudiosa dos processos aqui de participação privada, né, tanto na cidade do Rio quanto no estado do Rio. Eu sei que ela tem preocupações em relação a isso, né? Quer dizer, está um pouco associado àquela ideia, terceirização, concessão privada, são modelos de participação privada. Quando a gente fala privatização, na verdade, nós estamos falando em diferentes modelos, né? Tem modelo muito radical, que é o modelo chileno e inglês, né, que transferiu a propriedade das empresas para a iniciativa privada. A iniciativa privada é dona da rede de água que passa aqui na Avenida Rio Branco, né? Não é dona da água. É dona da infraestrutura, né, da infraestrutura, não é dona da água. No Chile chega a ser dona da água. A legislação chilena permite que a pessoa vire propriedade dos mananciais. A forma mais clássica é concessão, né, por um período de tempo limitado, 20, 30, 40 anos, e terceirização é outra forma, é uma forma de contratação. PPP é outra forma, BOT é outra forma. Cada uma delas leva a determinadas preocupações, e eu acho que o ponto central é esse, da característica muito particular do serviço de água e esgoto, de ser um monopólio natural. A gente não deve ter ilusão. A empresa privada, e não tem nenhum erro nisso, né? O objetivo central dela não é fornecer água ou coletar esgoto, é produzir lucro, né? Isso está na essência, está no DNA da empresa privada. Ninguém pode criticá-las por isso, né? Como conciliar produzir lucro com fazer um serviço que tem uma expressão social, né? É o grande segredo de uma privatização bem-sucedida. E isso dependeria de uma regulação muito forte, muito poderosa, com muita capacidade de exigir. Para dar um exemplo, na Argentina, o que aconteceu? Quando o regulador, né, começou a pressionar a concessionária, vocês não estão cumprindo, né, o que está no contrato, multa. Né, a saída é multa. Né? A empresa falou assim, eu já estou quebrando, né, se vocês me multarem, o serviço vai piorar mais ainda. O que o regulador pode fazer? Né? Ele fica meio refém desse discurso. No caso da Argentina, foi um pouco particular, houve a desvalorização do peso em relação ao dólar, né, que gerou um problema de caixa da empresa, mas a empresa reagia dessa forma. Quer dizer, é um diálogo entre duas partes que, às vezes, tem um entendimento aí muito difícil de ocorrer, né? Eduardo Dantas pergunta: as metas de universalização do saneamento e eliminação ou erradicação da pobreza até 2030 são apenas desejos e intenções ou possuem planificação de custos, ações e fontes de recursos para sua efetiva implementação? Ou seja, são sonho ou metas realistas? Eduardo, é uma pergunta procedente, eu diria. Cadê o Eduardo? Procede, né? E muitos estão com essa sensação, né, de que vai ser difícil realizar. Eu tenho uma impressão de que não são facilmente atingíveis, né, as metas. Mas eu tenho usado o seguinte discurso: nós estamos no primeiro ano, né? Então é momento de comemorar e não de lamentar, porque, de fato, se a gente pensasse em estabelecer metas progressistas, né, que falam de acabar a pobreza, diminuir a desigualdade, né, recuperar o ambiente, eu não esperaria que isso fosse aprovado no âmbito das Nações Unidas, porque tem muito conservadorismo entre os países, entre os governos dos países e entre a tradição mesmo dos países. Então, foi uma conquista, a meu ver, ter aprovado, né? Agora, ele está se discutindo hoje o que eles chamam de meios de implementação, e meios de implementação envolvem muito essa cooperação internacional, né? Então, está se pensando em financiamento, em como financiar, quem que vai ser o doador, quem que vai ser receptor. O que me preocupa mais não é exatamente dinheiro,
é a capacidade dos países, né, de se organizarem. Quando eu visito um país da África, me dá uma certa desesperança, né? São governos, às vezes, muito frágeis, né? Não têm instituições sólidas, não têm capacidade de planejar. A gente vive muito no Brasil isso também, muita alternância, né? Muda um governo, rasga tudo o que o outro fez, né? Não temos uma cultura de perenidade no próprio aparato dos servidores públicos. Então, isso me parece que é mais limitante, né, do que a falta de recurso. Agora, tá aí. Eu acho que o que eu tenho falado é isso. O primeiro ano é para comemorar. Daqui a 10 anos, a gente pode falar, epa, estamos distantes ainda, né? Muito bem. A última pergunta do Ricardo Risfi já foi respondida, mas eu vou repetir para que todos saibam que a preocupação existe. O rio ficou em xeque na estiagem da Cantareira, de São Paulo, e, na ocasião, o governo estadual falou em dessalinização de água do mar. Como o senhor encara essa solução tecnológica para uma imensa população refém do Paraíba do Sul? Essa pergunta já foi respondida anteriormente. Estel, você tinha uma pergunta, né? Na verdade, é o seguinte... Nesse processo todo, estou vendo o pessoal do Telefante da Rocinha, né? Que é uma grande manifestação que eles têm feito, a organização deles é grande, para querer realmente o saneamento como prioridade. Eles não querem o teleférico, eles querem o saneamento, uma coisa muito direta e concreta. E isso depois de 2 anos de estudo como é que é o nome do Toledo? Do Toledo, arquiteto, 2 anos de estudo, conversando com eles, etc., para definir quais são as prioridades. Chega o governo do Estado e resolve fazer o teleférico. Muito bem. Essa tem sido a realidade. Nós temos no município do Rio de Janeiro, o companheiro falou há pouco aí, a intervenção na Zona Oeste. A intervenção na Zona Oeste, por exemplo, a entrega de concessão dos esgotos na AP5, que são 21 bairros da Zona Oeste, de Deodoro a Santa Cruz, 1.700.000 pessoas, essa concessão foi feita à Foz Águas, que tem a Odebrecht, e tem uma característica: não faz parte favela e loteamento clandestino irregular, só o filé. E é o tipo de concessão ou tipo de privatização, que você quiser chamar, que já tentaram fazer com a Barra da Tijuca. O nego quer a Barra da Tijuca, não quer Ramos. Não quer as áreas onde o dinheiro é curto. Eu quero, então, que você... eu sei que você já tem colocado isso, está implícito em tudo que você colocou, mais claro, mas essa questão da água como commodity, eu queria que você desenvolvesse mais isso. Pois é, o que é commodity, né? É uma boa questão. Porque, na verdade, o direito humano à água, ele não prescreve água gratuita, né? Essa era uma preocupação, inclusive, os países que não votavam a favor do direito humano à água pensavam que direito humano à água é sinônimo de água gratuita, né? Mas não necessariamente. Você pode ter cobrança pela água, de tal maneira a proteger os pobres e tal, porque essa é a experiência internacional, né? Quando você tem um prestador de serviço deficitário economicamente, a tendência é que haja uma deterioração grande, né? A gente vê muito isso no Brasil, por exemplo, em algumas prefeituras que não cobram pela água, né? Costuma ser um problema sério. Agora, isso não seria, a meu ver, um conceito de comodificação. Cobrar não significa comodificar, não significa transformar em valor econômico, né? Produtor de excedentes econômicos, gerador de lucro, etc. Então, eu tenho a impressão que você está falando disso, né? É quando a água se transforma em uma mercadoria, como qualquer outro tipo de mercadoria que a empresa privada utiliza para, né, ampliar seu capital, etc, etc. Bom, aí entra nessa discussão, né? Se para que isso aconteça há uma penalização dos que não podem pagar,
há um aumento na diferença de acesso entre as populações que podem e as que não podem, isso é absolutamente condenável, né? Não é por aí que a gestão do serviço de saneamento deve ocorrer, né? Ela deve ocorrer na direção contrária, né? Então, quando há privatização e não há, junto a ela, mecanismos, né, não só de regulação, mas de subsídios públicos, etc., que controlem, né, essa possível ampliação das diferenças, nós estamos num problema sério de violação dos direitos humanos, né? Então, a privatização, para que ela cumpra o direito humano, vocês estão percebendo que eu evito falar que privatizar é sinônimo de violar direito humano. É um pouco perigoso essa generalização, né? O que eu tenho dito é que tem muitas experiências internacionais nos países mais pobres, né? Porque tem país rico que tem modelos privados que não necessariamente violam direitos humanos, né? Mas nos países em desenvolvimento, a